E com o aumento de casos de influenza e também a circulação da variante Ômicron do coronavírus aqui no Brasil, infectologistas estão bastante preocupados com o possível cenário após essas festas que a gente passou de fim de ano. Em especial, as festas do Ano Novo, que geralmente promovem mais aglomerações. E sobre isso a gente vai conversar agora com a infectologista e coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da USP, doutora Roeli. Bom dia, doutora. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente neste sábado, primeiro dia do ano. Obrigado mesmo, viu? Primeira pergunta que eu quero saber da senhora é quais são os principais cuidados que a gente deve ter para evitar o contágio da Covid-19 e também da influenza, né? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, Paula. Prazer estar com vocês aqui. Feliz 2022. Eu queria alertar, a gente está falando em relação ao período de festas ontem. Mas vamos lembrar que uma semana atrás, na época de Natal, certamente várias pessoas que ao longo desses quase 2 anos não tiveram contato com seus idosos, esse ano certamente se reuniram. Por isso, a nossa primeira preocupação é o que aconteceu em relação à dose de reforço que essas pessoas deveriam ter tomado. A gente sabe, né, cada vez mais tem evidências, que para combater o Ômicron, a gente precisa dessa dose de reforço. Mas, infelizmente, a nível nacional, essa cobertura está muito baixa. Naturalmente, grande parte das pessoas que são do grupo de risco acaba tornando-se, provavelmente serão as primeiras vítimas a serem acometidos agora, depois do Ano Novo. Ao mesmo tempo, agora, né, ontem, últimos 2 dias, muitas pessoas não tiveram aglomeração nas áreas abertas. A gente viu que vários governantes cancelaram as festas. Mas a gente sabe qual é esse cenário em ambientes fechados? A gente sabe que muitas pessoas promoveram festas de família, festas com muitas pessoas. Então, de novo, isso leva a gente a ter uma preocupação. Provavelmente daqui a 10 dias ou até 2 semanas, a gente vai começar a sentir impacto dessas pessoas que não tomaram reforço de vacinação e que se aglomeraram. E junto com isso, o que vocês acabaram de noticiar, várias crianças não estão vacinadas e as crianças podem ser portadores de transmitir a doença para os adultos, inclusive para os idosos. E para piorar, estamos num cenário de influenza. E agora, cada vez mais, a gente tem escassez de testes. Não só testes de Covid, como testes de influenza. Então, a gente não vai saber, uma pessoa que está com síndrome gripal, assim, logo que chega a procurar de um serviço de saúde, afinal, essa pessoa tem influenza, ou tem Ômicron, ou mesmo Delta que está circulando entre a gente. Infelizmente, o cenário é muito preocupante. Agora, doutora, a senhora estava falando sobre a terceira dose, a importância, né, de que as pessoas retornem para tomar esse reforço e temos também, ao mesmo tempo, a vacinação da gripe. Qual que é a orientação agora? Quem for tomar a dose de reforço no posto de saúde pode aproveitar para tomar a vacina da gripe? É necessário dar um intervalo entre uma vacina e outra? Como que a população aí deve agir para a gente tentar conter, né, esse repique de casos da Covid, também o avanço dessa epidemia, que no Rio já foi considerada uma epidemia da influenza? Perfeito, Paula. Essa pergunta é super importante. Ano passado, quando estávamos na campanha de vacinação da gripe, a gente ainda não tinha informações em relação à segurança, assim como a eficácia se tomar as 2 vacinas juntas. Mas, graças a Deus, esses últimos meses, essas evidências foram aparecendo. Sim, você pode tomar as 2 vacinas juntas. Não compromete a imunidade uma da outra, assim como não aumenta risco de eventos adversos. Mas, lógico, se por algum motivo você tem disponibilidade para uma vacina ou outra só, ou por alguma outra questão, você não consegue tomar as 2 vacinas juntas, a prioridade continua sendo a dose de reforço da vacina contra a Covid. Influenza, a gente sabe, sim, vários lugares está tendo surto, alguns lugares está tendo epidemia, mas infelizmente a gente sabe também que a variante que está causando influenza nesse momento não é a variante que a gente
gente tem na composição vacinal. Então, se tiver que dar prioridade para alguma vacina, é a vacina de Covid. E doutora, ouvindo dos senhores, né, especialistas e conversando com outros médicos, infectologistas também, a gente percebe que a capacidade da variante Ômicron de transmissibilidade, a transmissão dela é muito rápida e é isso, acima de tudo, que está preocupando as autoridades de saúde, né? A senhora já falou da preocupação, primeiro com as festas de Natal, depois Ano Novo. E daqui 2 semanas, mais ou menos, por aquilo que a senhora relatou, a gente vai começar a ver esse aumento possível de casos. E na sequência a gente já tem o Carnaval também, né? Perfeito, você lembrou muito bem. E eu até queria aproveitar, reforçar que a gente sim parece ter evidência que o Ômicron é menos grave. Mas se a gente pensar, se tem aumento de número de casos e infelizmente a resposta vacinal não é igual em todo mundo, mesmo que a doença seja mais grave, uma parte infelizmente será hospitalizada. Então, se você tiver um número muito rápido de aumento de casos, naturalmente isso vai repercutir sim na hospitalização. A gente só torce para que não tenha um aumento muito importante em número de óbitos. Mas, querendo ou não, isso vai impactar na hospitalização e, naturalmente, isso também vai impactar na assistência a outras doenças. Dentro dessas doenças, a influenza. Então, querendo ou não, quantidade de leitos que se precisa para atender paciente com síndrome respiratória aguda grave, infelizmente, sim, pode aumentar essa necessidade. E aí, a gente, querendo ou não, a gente fala que o Brasil só volta depois de Carnaval. Então, é época de festas. Até chegar Carnaval, provavelmente ainda vai acontecer muitas festas. As pessoas estão relaxando. Então, isso é preocupante, é super, super preocupante. Então, queria aproveitar quais as medidas de prevenção, além da vacinação. Continua sendo evitar aglomeração, especialmente em ambientes fechados, usar máscara, principalmente se você tiver qualquer sintoma respiratório, não ignore um quadro de coriza, não ignore um quadro de dor de garganta, e aí, junto com isso, medidas de higiene, higienização das mãos, evitar coçar nariz, coçar os olhos, principalmente se você tiver sintoma respiratório. São medidas aí que valem não só para o coronavírus, mas também para outros vírus, né? Agora a gente vendo, inclusive, esse avanço aí da gripe, a senhora acredita que isso pode ter sido porque as pessoas relaxaram, começaram a voltar, a retomar as atividades? Aqui no Rio, a máscara foi liberada ao ar livre, em outros locais do país também. Isso aí pode ter contribuído para a circulação de outros vírus, além da Covid-19? Certamente, a gente ficou quase 1 ano e meio, a gente pode dizer mais forte, 1 ano e meio, que as pessoas ficaram em casa. Naturalmente, a gente relembra que a vacina contra a influenza, por exemplo, a gente toma todos os anos. E a gente teve, sim, queda de cobertura em 2020 e 2021. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam em casa, a exposição reduziu. Lembrar também, a gente até brincava, 2020, mesmo inverno 2021, os pediatras praticamente não trabalharam, porque as crianças estavam em casa, respeitando distanciamento, respeitando as medidas de prevenção, então também não teve exposição. E agora, simultaneamente, tudo aconteceu. As pessoas saíram, as pessoas relaxaram em relação às medidas de prevenção. Quem não teve exposição, portanto não teve nenhum anticorpo, agora está pegando doença. Não à toa que a gente está tendo uma época tão atípica para a influenza. Geralmente a região sudeste, época de influenza, começa em abril, maio, tanto que a campanha de vacinação começa nessa época. Então, essa mudança comportamental que tivemos nos últimos 18 meses, junto com esse relaxamento nos últimos 4 ou 6 meses, naturalmente a gente propiciou o ambiente para ter esse quadro de infecção e esse quadro de contágio. E, doutora, a gente sabe da importância da vacinação, mas, infelizmente, a gente sabe também que tem muitas pessoas que não completam o esquema vacinal, que não tomam as 2 doses, ou até mesmo que estão aptas a receber a dose de reforço e não vão a uma unidade básica de saúde, não vão receber essa dose de reforço. Essas pessoas, elas precisam se imunizar, né?
Com certeza. Vamos lembrar primeiro, quando estávamos com variante Delta em circulação, já tinha vários estudos que, dependendo da vacinação, uma dose equivalia a nada. Então, agora com o Ômicron, mais importante é ainda essa dose reforço. Então, se você não completou a vacinação, dependendo de qual variante você foi exposto, pode ser que você não está nada protegido. Então, é importantíssimo as pessoas se conscientizarem. A gente pega melhor exemplo. A gente, desde criança, a gente toma vacina contra sarampo, vacina contra tétano. Se você não completar a dose básica, você não está protegido, você não está imunizado. Então, esquema básico é fundamental e, dependendo do que está acontecendo, a dose reforço é fundamental. Muita gente já pergunta, vai ser a cada quanto tempo o reforço? Não sabemos. Porque de acordo com o variante que vai surgindo, e a proposta do vírus é isso, ele vai se mutando para ganhar capacidade de infecção e vai ficando menos agressivo para ele não desaparecer o que ele quer, ele não quer se suicidar, o vírus quer ficar entre a gente. Então ele vai tendo essas mutações adaptativas para conseguir ficar entre a gente. Por isso é fundamental a gente fazer a nossa parte para se proteger contra eles. Sem dúvida, doutora. E houve aquela mudança, né, da orientação do Ministério da Saúde, da dose de reforço, passando de 5 para 4 meses, o que também ainda gera muita dúvida, até algumas controvérsias entre os próprios especialistas, pesquisadores, né? Na avaliação da senhora, esses 4 meses aí são realmente o tempo suficiente ou é melhor esperar mais um mesinho para tomar a dose de reforço, fazendo ali os 5 meses mesmo? Aí vem algumas questões fundamentais, Paula. Assim, existe sim estudos que aumentar um pouquinho a distância em relação à segunda dose para a dose de reforço, a resposta anticorpíca é melhor. Só que a gente tem que entender também que se a gente está tendo esse aumento tão rápido de vírus circulando, nesse caso estamos falando de Ômicron, e que tem capacidade de disseminação maior, aí o que a gente precisa entender é a tal da efetividade e não só a eficácia em relação à produção de anticorpos. Porque, querendo ou não, esse um mês de 4 para 5 ou de 5 para 4 pode salvar muitas vidas. Então, nesse momento, a gente está tendo essa disseminação tão forte, tão grande, redução para 4 meses, na minha opinião, sim, é uma estratégia importante. É diferente se eu tiver uma baixa circulação. Se eu tiver com circulação menor, sim, eu posso esperar mais um mês e as pessoas mantendo uma entidade de prevenção, sim, eu posso esperar. Mas, infelizmente, não é esse cenário. Aí, de novo, aquilo que a gente falava desde o início da pandemia. Para se proteger contra o vírus, contra Covid, não é uma medida isolada. Se a gente conseguisse fazer o pacote completo, talvez sim a gente podia esperar 5 meses, mas infelizmente não. A gente cada vez mais vê as pessoas estão nas ruas, estão no elevador, estão no supermercado, estão no shopping com máscara usada de uma forma inadequada ou até estar sem máscara. Então, querendo ou não, a vacinação, essa redução de um mês é uma estratégia que aumenta essa proteção. Não é o mundo ideal. O mundo ideal é a gente fazer tudo direito no momento certo. Mas, infelizmente, não é o que a população está fazendo. Tá certo. Muitíssimo obrigado. Essa foi Roeli, infectologista e coordenadora da UTI de infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muitíssimo obrigado, doutora, por todos esses esclarecimentos. Obrigado também por todas as orientações. Vamos continuar nos cuidando, não é, doutora? Feliz ano para a senhora. Para vocês também, eu espero que a gente, em algum momento ainda esse ano, possamos parar de falar sobre Covid. Bom ano assim para esperamos. Todos.